Você já se pegou digitando o nome dele no campo de busca, mesmo depois de meses sem contato, talvez só para ver se ele está bem ou para descobrir se seguiu em frente. E cada vez que entra no perfil dele, sente uma mistura estranha de curiosidade, saudade e dor. Por que é tão difícil parar? O que está por trás desse hábito aparentemente inofensivo, mas que mantém você presa a alguém que já não faz mais parte da sua vida? Neste vídeo, vamos mergulhar nos recantos da mente e da alma para compreender por que, mesmo com o tempo, ainda somos puxados de volta por certos laços invisíveis. Sob a luz da psicologia profunda de Carl Jung, revelaremos o que esse comportamento realmente significa e o que ele está tentando lhe mostrar sobre si mesma. Se você está pronta para enxergar a verdade por trás desse impulso, comente. Eu escolho me libertar. Segundo Carl Jung, tudo aquilo que nos atrai com intensidade, especialmente de forma repetitiva e emocional, é um espelho do que ainda não foi completamente integrado dentro de nós. Quando alguém continua verificando o perfil de uma pessoa que já saiu da sua vida, mesmo após meses, esse comportamento não é apenas saudade, é uma manifestação da psique tentando resolver algo não finalizado internamente. A teoria da projeção é central aqui. Jung nos ensina que projetamos nos outros partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos como nossas, sejam qualidades ou feridas. Quando idealizamos alguém ou sentimos uma necessidade obsessiva de acompanhar seus passos, pode ser porque aquela pessoa carrega uma imagem simbólica poderosa, um fragmento do nosso próprio inconsciente, algo que desejamos integrar. A sombra, outro conceito-chave, também entra em jogo. Ela representa todos os aspectos negados de nós mesmos, como insegurança, medo de rejeição, sensação de abandono. Observar o outro, escondido atrás de uma tela, pode ser uma maneira inconsciente de evitar olhar para essa dor interior, projetando no outro o poder de nos validar ou nos ferir. Esse ciclo se perpetua até que ocorra o processo de individuação, no qual a pessoa começa a se conhecer profundamente e a integrar as polaridades internas, inclusive os aspectos femininos e masculinos da psique, representados por arquétipos como anima e ânimos. A figura daquela pessoa que ainda se observa à distância pode ser a ativação de um desses arquétipos, servindo como um chamado à autoconsciência. Ver o perfil dele, então, é menos sobre ele e mais sobre você, sobre o que ainda não foi visto, acolhido ou curado. À primeira vista, verificar o perfil de alguém que já não faz parte da sua vida parece apenas um ato de curiosidade. Mas na profundidade da psique, esse gesto carrega a marca de algo que permanece inacabado. Um vínculo invisível, sustentado não por fatos presentes, mas por emoções não digeridas. Segundo Jung, nada que nos afeta profundamente acontece apenas no plano racional. O apego não se prende ao tempo ou à lógica, ele se ancora em camadas emocionais profundas, muitas vezes inconscientes, onde residem experiências, traumas e símbolos que ainda clamam por integração. Quando mantemos um laço psíquico com alguém que partiu, estamos, na verdade, reagindo a uma força interior que nos empurra à repetição. Essa força pode ser um complexo afetivo, como Jung nomeia os núcleos emocionais autônomos que se formam ao redor de experiências marcantes, especialmente aquelas ligadas ao afeto, à rejeição e ao abandono. Esses complexos carregam vida própria e atuam como entidades psíquicas que tomam o controle da consciência em certos momentos. É por isso que você pode se pegar olhando o perfil daquela pessoa quase no piloto automático, mesmo sem querer conscientemente. O complexo é ativado e ele quer se expressar. Esse tipo de apego também pode estar associado à busca inconsciente de reconhecimento, especialmente se o relacionamento que terminou ativou feridas antigas, como não se sentir suficiente, não ser escolhida ou ser deixada para trás. Ao acompanhar a vida do outro, há uma tentativa silenciosa de controlar a narrativa ou de encontrar provas de que, de alguma forma, ainda se é relevante. Isso revela a nossa dificuldade em aceitar o fim, não só do vínculo externo, mas da imagem interna que foi construída em torno da pessoa. A imagem que fazemos de alguém é, na verdade,
um símbolo. Jung nos lembra que tudo aquilo que carregamos com forte carga emocional tende a ganhar forma simbólica no inconsciente. A pessoa amada ou perdida passa a representar algo maior, o amor ideal, a salvação emocional, ou até mesmo a validação de que somos dignos de sermos vistos. Quando ela se vai, não é apenas ela que se vai. É todo esse conjunto de significados inconscientes que perde a sustentação. Daí o vazio, a insistência em olhar o perfil, a sensação de que algo crucial está fora do lugar. O apego invisível, portanto, não é um erro moral ou um sinal de fraqueza emocional. Ele é um chamado da alma para que se olhe mais profundamente para dentro. Ele nos convida a reconhecer que não estamos apenas ligados àquela pessoa, mas a uma imagem interior que ela representou e que precisa ser ressignificada e integrada. Esse movimento de olhar para si, compreender o porquê da ligação, aceitar o fim como parte do processo e buscar novos sentidos é o início da jornada rumo à individuação, o caminho junguiano de autoconhecimento e totalidade. É preciso coragem para romper com o laço invisível, porque ele não se rompe com palavras ou bloqueios digitais. Ele só se desfaz quando a consciência ilumina a escuridão da necessidade interna que sustentava o vínculo. E isso exige um mergulho profundo, sincero e transformador. Aquilo que mais nos atrai ou nos fere intensamente em outra pessoa costuma ser um reflexo daquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Carl Jung chama isso de sombra, o conjunto de tudo o que a consciência rejeita, ignora ou não consegue admitir como parte de si. E é justamente essa sombra que muitas vezes projetamos em quem amamos ou desejamos. O que parece amor, obsessão ou dependência pode ser, na verdade, o reflexo de uma luta interna por integrar partes esquecidas ou negadas da nossa identidade. Quando você continua olhando o perfil de alguém que já não está na sua vida, pode não ser apenas por saudade ou por apego afetivo. Em muitos casos, é a sua própria sombra que está sendo projetada naquele outro. Você o vê como alguém que carrega algo que você perdeu, ou que ainda não conseguiu acessar dentro de si. Liberdade, poder, autoconfiança, sensualidade, força. Ou, ao contrário, ele representa tudo aquilo que você teme: rejeição, indiferença, frieza, abandono. Mas tudo isso, na verdade, é você. É sua alma tentando mostrar o que ainda precisa ser olhado e reintegrado. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos nos aparece de fora como destino. Isso significa que, enquanto ignorarmos a nossa sombra, continuaremos atraindo pessoas e situações que nos forçam a lidar com ela, ainda que através da dor. A pessoa por quem você ainda se sente ligada, mesmo após tanto tempo, pode ter encarnado um aspecto da sua sombra que você ainda não conseguiu acolher. E enquanto isso não for feito, a necessidade de vigiá-lo à distância continua viva, como um fio invisível que mantém o ciclo de sofrimento e ilusão. Essa projeção cria a ilusão do outro, uma distorção emocional onde a pessoa passa a carregar significados muito além do que ela realmente é. Você não está mais vendo ele. Está vendo uma parte sua que ainda não foi reconhecida. Essa ilusão é poderosa porque tem uma função. Ela protege você do confronto direto com a dor original, com a verdade interna que foi reprimida ou negada. É mais fácil continuar olhando o outro de longe do que mergulhar nas próprias feridas e entender por que ele ainda ocupa tanto espaço dentro de você. A cura começa no momento em que conseguimos retirar a projeção, ou seja, perceber que o que estamos enxergando no outro é, na verdade, um conteúdo interno. Esse é um processo doloroso, mas profundamente libertador. É o ponto onde deixamos de buscar no outro aquilo que só pode ser encontrado em nós mesmos. É quando paramos de correr atrás de respostas externas e começamos a escutar o que o inconsciente está tentando nos dizer através do incômodo. Jung nos lembra que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a inteireza. E isso só é possível quando temos coragem de olhar para os nossos próprios lados sombrios sem julgamento. Reconhecer a sombra não significa ser dominado por ela, mas integrá-la, dando-lhe um lugar legítimo na psique. Ao fazer isso, o outro deixa de ser um espelho distorcido e passa a ser apenas o que ele é:
um ser humano com luzes e sombras próprias, e não mais o depositário dos seus conflitos internos. A insistência em acompanhar o outro de longe, mesmo depois do fim, é muitas vezes o sinal claro de que a sombra ainda está atuando. Mas também é um convite de reconhecer que aquilo que você busca não está fora, mas dentro, e que ao se apropriar da sua própria escuridão, você ganha luz. Quando nos apaixonamos profundamente por alguém, não estamos apenas nos conectando a uma pessoa real, com qualidades e defeitos. Muitas vezes estamos sendo capturados por um arquétipo, uma imagem universal e simbólica que habita o inconsciente coletivo. Carl Jung descreve como essas figuras arquetípicas, como a ânima, representação do feminino na psique masculina, e o ânimos, representação do masculino na psique feminina, moldam nossas expectativas amorosas e influenciam a forma como projetamos ideais sobre o outro. O amor idealizado, portanto, raramente é sobre quem o outro é de fato, mas sobre o que ele representa dentro de nós. Ao continuar verificando o perfil de alguém, mesmo depois de meses, existe uma chance considerável de que essa figura tenha se tornado uma representação arquetípica em sua psique. Não é apenas ele quem você procura, é o amor perfeito, a fusão mística, a salvação emocional, o encontro com algo maior que você mesma. Essa idealização acontece porque dentro do inconsciente, essa pessoa passou a incorporar qualidades do ânimos: o protetor, o sedutor, o guia espiritual, o companheiro ideal. E por isso, é tão difícil desapegar, porque seria como abandonar um pedaço do próprio sonho interno. Jung alertava que a identificação com os arquétipos pode ser perigosa quando não é consciente. Ela nos leva a expectativas irreais, relações desequilibradas e sofrimento prolongado. Ao projetar esse arquétipo no outro, perdemos o contato com o real e nos entregamos a um roteiro interno que se repete como um mito pessoal. Ver o perfil dessa pessoa se torna um ritual silencioso, onde alimentamos a esperança de que aquele ideal se manifeste novamente, ou onde continuamos reencenando sem perceber uma história de busca por completude. Esse impulso não é tolo ou fútil. Ele revela uma verdade profunda: o desejo de reencontro com o self, o centro organizador da psique, a totalidade do ser. Todo amor idealizado é, no fundo, uma busca pelo sagrado em nós. O outro se torna um portal simbólico para essa jornada de volta a si mesma. Quando ele vai embora, a dor não é apenas da ausência, mas da sensação de que fomos desconectados do divino que vislumbramos naquele vínculo. A ruptura nos afasta do que parecia ser nosso destino. Mas a verdade é que essa imagem nunca esteve fora. O que foi projetado sobre o outro nasceu dentro da sua própria alma. A chave está em fazer o caminho de volta, retirando a projeção e trazendo o arquétipo de volta ao seu lugar de origem, o inconsciente. Isso exige lucidez, honestidade e maturidade emocional. Significa aceitar que ele não era o príncipe, nem o redentor. Era apenas humano. E que o amor que você sente é real, mas precisa ser redirecionado para dentro, como energia criativa e impulso de individuação. Esse processo de retorno ao self transforma completamente a experiência do luto amoroso. A dor deixa de ser apenas um sofrimento estagnado e se torna uma travessia, um rito de passagem. Aquele que antes representava a salvação passa a representar o chamado. Ele não era o fim, mas o começo do mergulho em si mesma. E ao perceber isso, o ato de checar o perfil dele perde o sentido mágico que sustentava o vício emocional. O símbolo se dissipa e dá lugar à realidade. Ele é ele, você é você, e o que os unia era maior do que ambos. Era uma imagem interna, clamando por expressão e integração. Ao invés de continuar alimentando o ideal, você pode começar a viver esse arquétipo em sua própria vida, desenvolvendo força, autonomia, beleza interior, clareza e amor próprio. O que antes era busca se torna presença. E então, o amor idealizado deixa de ser um eco do passado e se transforma numa força viva que impulsiona sua totalidade. A ausência de alguém que foi emocionalmente significativo costuma deixar um vazio profundo, difícil de nomear.
Esse espaço onde antes havia afeto, expectativa e presença é agora preenchido por silêncio, incerteza e, muitas vezes, uma busca insistente por vestígios, como o ato de checar o perfil da pessoa, ainda que em segredo. Mas Carl Jung nos convida a olhar para essa ausência com outros olhos, não como um fim, mas como o início de um processo que ele chama de individuação, o caminho de retorno à totalidade psíquica, aquilo que você verdadeiramente é, além das máscaras, projeções e dependências emocionais. A dor não é o oposto da cura, ela é o seu princípio. Quando um vínculo se rompe, especialmente se ainda há sentimento envolvido, o inconsciente vê nisso uma oportunidade de reorganização. A perda externa ativa um movimento interno que pede transformação. Esse movimento, se acolhido com consciência, se torna um portal para integrar aspectos da alma que antes estavam sendo projetados no outro. O que falta fora passa a ser buscado dentro. A individuação não acontece sem sofrimento. Jung afirmava que todo processo de crescimento exige a morte simbólica de algo, de uma identidade, de uma ilusão, de um apego. Que o vazio deixado pela ausência é o solo fértil onde a nova versão de si mesma começa a germinar. Mas para isso, é preciso atravessar a dor com presença. Não anestesiá-la, não distraí-la, não sufocá-la com promessas vazias de substituição. O luto é sagrado porque ele purifica, revela e reconecta. Transformar a dor da ausência em força de individuação exige, antes de tudo, escuta. Escutar o que essa dor está tentando dizer. Quais aspectos seus foram entregues ao outro e agora precisam ser recuperados? Que imagens internas estão implorando para serem vistas? Qual parte sua foi negligenciada e agora clama por cuidado? É nesse diálogo interno que a ausência começa a se converter em potência. O ato repetitivo de olhar o perfil dele, por exemplo, pode ser transformado em um ritual de autoconhecimento. Toda vez que surgir a vontade, você pode se perguntar: o que estou realmente procurando? Não se trata de condenar o impulso, mas de usá-lo como ferramenta de investigação psíquica. Ao nomear a emoção por trás do gesto, medo, carência, saudade, raiva, você começa a resgatar o poder que havia sido entregue ao outro. Esse é o ponto onde a dor vira caminho. A individuação é um processo lento, não linear, cheio de retornos e avanços, mas é também profundamente libertador. Aos poucos, a imagem do outro vai perdendo o brilho idealizado e você passa a enxergar com mais nitidez quem você realmente é, com todas as suas luzes e sombras. O vazio que antes causava angústia se transforma em espaço criativo, e aquilo que parecia ser apenas uma perda revela-se como uma convocação, a de se tornar inteira. Nesse ponto, algo muda silenciosamente. Você já não sente mais a mesma necessidade de ver se ele postou algo novo ou com quem está. Não porque você o esqueceu, mas porque você se reencontrou. A força da individuação não é sobre se desvincular do outro à força, mas sobre recuperar o eixo interno que foi deslocado. O outro deixa de ser centro e passa a ser memória. A dor se torna sabedoria. O tempo que antes era gasto em busca, agora é usado em construção. Ao aceitar a ausência como mestra, você acessa uma nova camada de si, uma versão mais consciente, mais sólida, mais livre. E então, sem precisar apagar o passado, você finalmente o supera, não como quem esquece, mas como quem integra e transcende. O que começa como um simples clique em um perfil pode ser, na verdade, um chamado silencioso da alma para algo muito mais profundo, o reencontro consigo mesma. Ao longo dessa jornada, vimos como o apego invisível, a projeção da sombra, o amor idealizado e a ausência se entrelaçam num ciclo simbólico que reflete a complexidade da psique humana. Carl Jung nos ensinou que nada do que nos afeta intensamente é superficial. Tudo carrega um símbolo, uma mensagem, uma possibilidade de integração. O fim de uma relação não precisa ser o fim da sua história interna. Ao contrário, pode ser o início de um processo de individuação, onde cada dor se transforma em autoconhecimento e cada ausência revela um novo aspecto do seu ser. Você não está presa ao passado. Você está sendo convidada a atravessá-lo com consciência
e a transformar o que antes era vazio em potência criativa. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário contando qual foi o insight mais forte deste vídeo. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele vai aprofundar ainda mais o seu processo de transformação. Sua jornada é única e ela já começou.